Pois bem, irmãos, aqui em Apocalipse capítulo 20 é o destaque da mensagem desta noite. Eu gostaria que os irmãos estivessem bem atentos àquilo que o Senhor nosso Deus deixou para esse momento tão solene. Como foi dito, irmãos, desde o início nós temos observado em Apocalipse a presença do trono. E na presença do trono, nós temos visto ali o nosso Deus sentado nesse trono. E nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo está assentado à destra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. E assim, irmãos, quando tudo estiver concluído, quando o milênio estiver passado, quando as nações novamente forem seduzidas pelo Satanás, quando ele estiver solto, depois de 1000 anos acorrentado e preso no abismo, nós temos visto ali, irmãos, que haverá como eu posso dizer para os irmãos, o tempo do fim ali, né? Quando o fogo descerá sobre todos, vai aniquilar a todos, o Satanás vai ser lançado diretamente para o lago do fogo e enxofre, aonde já estão tanto o falso profeta como a besta, o anticristo. Mas aí, irmãos, eu falei para os irmãos também ontem que tinha a primeira ressurreição e que tinha a segunda ressurreição. A primeira ressurreição, ela se completa ali no final da grande tribulação, onde todos aqueles que professaram o Cordeiro, que depositaram a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, terão o privilégio de ressuscitar e de serem glorificados e participarem com Ele durante 1000 anos. Nesse período de 1000 anos que o Senhor Jesus Cristo vai então governar o mundo e as nações que restarem da grande tribulação. Então, irmãos, nós falamos também que tem ali a segunda ressurreição. E nesse momento do grande trono branco, do juízo de Deus, é quando acontecerá essa segunda ressurreição. Ou seja, todos os mortos, todos aqueles que viveram no mundo inteiro, de Adão até o fim, quando ali desceu fogo do céu e exterminou tudo e todos, e então será reconstruído novos céus e nova terra, logo após esse grande juízo, que a palavra de Deus chama o juízo de Deus, o grande trono branco. Então, nesse momento aqui, irmãos, todos aqueles que morreram sem Jesus, todos aqueles que desprezaram a fé em Jesus, todos aqueles que viraram as costas para o nosso Deus, que não quiseram adorá-lo, que não quiseram prestar culto, que não quiseram se voltar para Ele, arrependido dos seus pecados, todos, sem exceção, eles então ressuscitarão e estarão perante o julgamento do grande trono branco. Então aqui, irmãos, eu quero destacar para os irmãos que não haverá absolvição, que não haverá ninguém que vai escapar do juízo e da condenação eterna. Todos que estiverem dentro desse julgamento, todos que forem prestar conta diante de Deus, infelizmente, passarão para a condenação eterna. Olha o que diz o texto bíblico. Apocalipse 20, 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos, que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E assim, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós teremos aqui o trono
o trono branco, o grande trono branco. Esse trono que ninguém deveria estar lá, se recorresse ao perdão de Deus. Mas como nem todos vão recorrer ao perdão de Deus, muita gente estará lá. E eu digo para os irmãos, a grande maioria das pessoas estarão lá. Lá em Mateus capítulo 7, a palavra de Deus diz que a porta ela é estreita e o caminho é apertado. E são poucos os que vão neste caminho que conduz à vida eterna. Por outro lado, nesse mesmo texto de Mateus 7 diz que larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por esta porta e que seguem este caminho. Porque certamente é um caminho mais fácil, certamente é um caminho mais deleitoso, certamente é o caminho dos prazeres, é o caminho das abominações, é o caminho da prostituição, é o caminho do pecado, da luxúria, é o caminho onde as pessoas vão aproveitar as suas vidas sem Deus, sem a sua palavra e não estando debaixo do seu temor. Esse é o caminho que o mundo segue, esse é o caminho que virá pelo anticristo para que todos o sigam, esse é o caminho que todos querem, porque é um caminho que não há regras, não há limites, não há imposições, é um caminho que simplesmente as pessoas fazem aquilo que elas querem de acordo com os seus interesses. Então, cada pessoa que vai ignorar a Deus, que vai ignorar a salvação que o Senhor oferece por meio do seu Filho, estes estarão aqui no grande trono branco, no juízo final, onde não vai adiantar nada daquilo que ele fez, que ele possa imaginar que pudesse algum dia favorecer a ele nesse dia. A única coisa que nos favorece e nos favorecerá de tal forma é o Senhor Jesus Cristo, ao ponto de nós não participarmos deste juízo. É interessante aqui o que diz a palavra de Deus, que quando o João viu esse grande trono branco, e quando ele viu aquele que nele se assenta, ele diz o seguinte: de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Veja, irmãos, como será terrível passar por esse momento de julgamento. Vai ser um momento desesperador, um momento de muita tensão, de muita angústia, porque será a hora em que todos estarão diante de Deus para prestar contas de tudo o que fez e de tudo o que deixou de fazer, de todas as coisas que foram feitas aqui durante a sua vida. Por isso eu te pergunto, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo que assiste esse momento à pregação, o que é que você está fazendo da sua vida? Como você está utilizando o dom de Deus? Como você está utilizando aí o seu corpo? O que você tem proferido da sua boca? O que você tem buscado ver com os seus olhos? O que você tem ouvido com os seus ouvidos? O que as suas mãos estão fazendo? Por onde os seus pés estão andando? Nós daremos conta de tudo isso. Se nós não recorrermos à graça de Deus, se nós não recorrermos ao perdão de Deus, se nós não viermos para o Senhor Jesus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, e que sem Ele ninguém vem a Deus, como Ele mesmo diz. Ele é a única alternativa para nós não passarmos por esse tempo de juízo, por esse tempo diante da face de Deus, para prestar conta. Mas é muito bom, é razoável fazermos um autoexame. A própria palavra de Deus orienta a igreja: examinemos-nos, pois, daquilo que nós estamos fazendo. Nós devemos nos examinar a nós mesmos, para ver qual é a nossa situação, a nossa condição, até mesmo para não estarmos dentro dos templos, perdidos, condenados,
como quem acha que está salvo, sendo que está caminhando para o grande trono branco. Isso é muito perigoso. Tem tanta gente enganada na igreja, tem tanta gente enganada nas congregações. Infelizmente, estão ali nos seus corpos fisicamente, mas na verdade todos os seus interesses estão contra aquilo que aprendem na palavra de Deus. Porque no dia a dia fazem justamente o que não agrada ao Senhor, o que não corresponde com a sua vontade. Então a palavra de Deus diz, e eu faço uma lembrança até do tempo de Adão, quando ele pecou, lá no jardim do Éden. A palavra de Deus fala que quando Adão comeu do fruto proibido, do fruto do conhecimento do bem e do mal, quando ele comeu, e o Senhor na tardinha, quando sempre vinha na viração do dia, para ter aquele tempo de comunhão com o Adão, a palavra de Deus diz que o Adão fugiu da presença de Deus. E depois o Adão justificou que ele estava com medo, porque havia comido do fruto. Ele estava com medo, ele estava nu, ele estava despido, ele estava envergonhado por ter comido do fruto proibido. E assim ele declarou para Deus, ele estava nu, e por isso eu tive medo de estar na tua presença. É assim que essas pessoas estarão na presença de Deus. Elas estarão se sentindo assim, despidas. Elas estarão se sentindo envergonhadas. Elas estarão se sentindo no desejo de se esconder da presença de Deus. Por quê, irmãos? Porque elas não foram justificadas. Porque elas não receberam o revestimento da justiça de Deus. As vestiduras brancas, de linho finíssimo, ou seja, elas não têm a pureza que o Senhor Jesus Cristo dá a todo pecador que se volta para Ele arrependido, que reconhece o mal que tem feito, que reconhece os pecados que tem cometido, e que vai para o Senhor Jesus Cristo em busca de perdão, para não passar por esse tempo de vergonha, por esse tempo de angústia. Vai ser vexatório, irmãos. Vai ser muito vexatório. Você pode lembrar, irmãos, você pode lembrar que quando nós crianças, que nós aprontávamos e que os nossos pais, então, iriam acertar as contas conosco, a primeira coisa que a gente fazia era o quê? Baixar a cabeça, né? Com medo, com vergonha, né? E nós sabemos que naquelas horas ali, duas coisas a gente sempre dizia: não fui eu, ou então apontava para o fulano, né? Tentando tirar de si a responsabilidade e transferir para outro. Aqui não será possível. A palavra de Deus diz aqui: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Veja bem, irmãos, quando a palavra de Deus ela trata dos cristãos, ela diz assim: os que dormem, se relacionando àqueles que morreram em Cristo. Quanto àqueles que não estão em Cristo Jesus, a palavra de Deus se refere como mortos. Por quê? Porque espiritualmente estão mortos, permaneceram mortos nos seus delitos e pecados, não tiveram a serenidade de buscar a vida, não foram honestos consigo mesmos, não compreenderam que a vida era finita, não aceitaram que um dia estariam na presença do Deus Todo-Poderoso. Então eles estarão lá em pé diante do trono, ou seja, estarão ali para receber a sua sentença, estarão ali para serem julgados, estarão ali em pé, como um réu estará em pé diante do seu juiz, como um réu que estará ali para receber a sua sentença, para ser lançado na condenação eterna. Cada um, irmãos, diz a palavra de Deus aqui, estarão em pé, postos em pé diante dos grandes, né? Como diz a Bíblia, né? Os reis da terra, os comandantes, os governadores, também os escravos, os livres, todos, os grandes e os pequenos, estando na ordem aqui por onde vai começar.
Vai começar por aqueles que tinham maiores responsabilidades desse mundo. Vai começar por aqueles que hoje até se intitulam aí, não só governantes, mas também que influenciam as pessoas e que dão diretrizes para elas. Muitas pessoas aí, hoje se acham até influenciadores. Vão ser os primeiros a serem julgados. Porque influenciar as pessoas para irem para longe de Deus, para saírem da presença de Deus, foram causa de tropeço para muita gente. Foram aqueles que desviaram as pessoas do caminho do Senhor. Tantos são os governantes que nós estamos vendo, que odeiam a Deus, que não se voltam para Deus, que abominam os cultos e que não querem saber nada da forma do Senhor, que ignoram a sua palavra, que se pudesse queimavam todas elas e faziam desaparecer as que estão na mídia. Os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Então aqui nós temos alguns livros que foram abertos nesse momento. E dentre esses livros nós podemos observar claramente e de uma forma bem descrita, o livro da vida foi aberto. O livro da vida foi aberto, ou seja, o livro de todos os que estão ali registrados e que vão morar com Deus na sua glória, na eternidade para sempre. Ali está o livro da chamada final. O livro da chamada final. Era tão triste, era tão vergonhoso quando você chegava ali no seu primeiro dia de aula e que era feito ali a chamada e o seu nome não estava. Aí você dizia, olha, eu não fui chamado. E se você não foi chamado é porque talvez a sua matrícula tinha dado algum problema ou coisa assim. Aqui certamente, os que não foram achados inscritos no livro da vida não terão a oportunidade de corrigir. Não terão a oportunidade depois de registrar o seu nome. Quem está registrado, e quem não está registrado, não estará registrado, porque não acontece como acontece nas escolas. Erro. Muitas vezes a secretária errou, muitas vezes aconteceu algum problema ali na comunicação, ou na entrega de documentos, ou tem alguma pendência. Aqui não haverá nenhum problema, não haverá erro, não haverá equívocos, não haverá falta de documento. Quem está inscrito no livro da vida, está inscrito no livro da vida, e quem não está inscrito no livro da vida, infelizmente vai ser lançado para dentro do lago do fogo. Como diz aqui o versículo 15, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Como diz aqui o versículo 14, bem no finalzinho do versículo 14, esta é a segunda morte. Esta é a segunda morte. É isso que Deus não quer, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amado ouvinte. É isso que Deus não quer, que você, que eu passe pela segunda morte. É isso que Deus não quer. Diz a palavra de Deus, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e vindo depois disso o juízo. É isso que a palavra de Deus ensina em Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. É assim a ordem natural das coisas. Nós somos pecadores. Adão nos colocou nessa situação quando comeu do fruto que não deveria ter comido. Não deveria ter comido, mas comeu, desobedeceu a ordem de Deus, desobedeceu a palavra de Deus e trouxe para nós, sobre todos nós, condenação. Por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Então Adão nos colocou numa situação difícil e colocou-nos numa situação de pecador. E também, quando morrêssemos, iríamos para o juízo. Nós só morremos porque somos pecadores. O salário do pecado é a morte. Se nós não tivéssemos pecado, nós não morreríamos. Mas a palavra de Deus diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo.
Esse seria o destino natural seu, esse seria o destino natural meu. Viver esse mundo por um tempo, morrer e depois ser julgado nesse grande trono branco. Nesse dia, onde todos nós iríamos prestar conta diante de Deus e seríamos julgados e condenados de modo justo pelo nosso Deus. E todos nós iríamos ser lançados para dentro do lago do fogo, porque os nossos nomes não estariam escritos no livro da vida. A única coisa que mudou esse curso natural foi a intervenção divina na história. De que modo? Enviando o seu filho. Enviando o seu filho, o seu único filho, o seu primogênito, o seu unigênito. O seu unigênito. E depois se tornou o seu primogênito. Porque uma vez que todos aqueles que recorreram a Jesus se tornaram filhos de Deus, o Senhor então se tornou o primogênito dentre muitos irmãos. Mas até então ele enviou o seu filho, o seu único filho, para dar a vida por cada um de nós. Para pagar o nosso pecado. Porque se o salário do pecado era a morte, então o Senhor Jesus Cristo veio para fazer isso. Ele entregou a sua vida. Ele experimentou a morte. E ele tinha o poder, essa autoridade de entregar a sua vida à morte e depois reavê-la. Foi isso que mudou o curso natural da história. Se éramos para todos aqui, como pecadores, morrer e passar para o juízo eterno, o nosso Deus, com o seu grande amor com que nos amou, ele enviou o seu filho. Ele fez com que o seu filho eterno, morresse por nós. Veja, irmãos, não foi, apesar de ser bem-aventurada e estimada, Maria, a mãe de Jesus, não foi ela que morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Não foi o apóstolo Pedro, não foi o apóstolo João, nem mesmo o apóstolo Paulo foi quem morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Antes, cada um deles reconheceram em Cristo o Messias prometido, aquele que viria redimir o povo de Deus. E reconheceram e confessaram. Irmãos, nós precisamos compreender isso, essa realidade. Se nós não quisermos estar perante o grande trono branco, em pé, para receber ali o juízo de Deus, para ser lançado dentro do lago do fogo, precisamos recorrer a essa graça que foi revelada em Cristo Jesus, mediante essa intervenção de Deus na história, para que você e eu não estivéssemos nesse grande dia, nesse dia de juízo. Eu queria que você fosse até São João, Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Você vai ver lá como essa intervenção divina tem o seu efeito positivo para que nenhum de nós passasse pela presença do juiz no grande trono branco. Vai lá em João, capítulo 5, diz a palavra de Deus. João 5, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, diz a palavra de Deus. Evangelho de João 5 e 24. Diz assim a palavra do Senhor. O próprio Jesus falando, enquanto estava na terra. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Viu? É por causa da intervenção de Deus. É por causa da intervenção de Deus em enviar o seu Filho. Aqui em João capítulo 3, versículo 16 diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus enviou o seu Filho ao mundo para que nós não fôssemos condenados, para que nós não viéssemos a estar nesse juízo.
E por isso Jesus fala aqui em João 5:24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ou seja, não é que vai ter a vida eterna depois do juízo, não. Não é que vai ter a vida eterna depois do julgamento, não. Tem agora. Por isso é muito importante você entender que a vida eterna, ela não é garantida depois da morte. A vida eterna ela é garantida agora, em vida. Enquanto nós estamos aqui respirando. É por isso que o Evangelho é pregado. Para que as pessoas ouçam o Evangelho, para que as pessoas creiam no Evangelho, para que as pessoas sejam salvas desse juízo. Para que o seu pai, para que a sua mãe não passe para a condenação eterna. Para que o seu filho, para que seu irmão não passe para a condenação eterna. É por isso que nós, igreja, temos que pregar o Evangelho. Foi por isso que Deus escolheu. E nós devemos estar pregando o Evangelho e chamar os escolhidos para crerem nesse Evangelho. O Evangelho é como uma trombeta, é como um arauto que está tocando aí, chamando. Quem ouvir e crer vai ser salvo, vai ter a vida eterna, não passará pelo grande trono branco. É tão importante isso, irmãos. É tão importante. Então quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, tem a vida eterna. Paulo diz para Timóteo no capítulo 6, da primeira carta a Timóteo, toma posse da vida eterna, porque ele já tem a vida eterna. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor Jesus Cristo veio para trazer vida. Ele veio e causou essa intervenção na história, uma excelente intervenção. É nesse sentido que a palavra de Deus diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco em ter enviado o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque se nós como pecadores continuamos como pecadores, nós morremos como pecadores e nós estaremos lá diante do juízo final, diante do trono branco, para recebermos a sentença como pecadores, porque o nosso nome não estará inscrito no livro da vida e nós seremos lançados para dentro do lago do fogo e ali será a segunda morte. A primeira morte é essa morte que nós sofremos do corpo. A segunda morte é a morte eterna, ou seja, a morte do corpo é a separação da alma do corpo. O que é a morte? A morte é separação. Morte não é destruição, morte é separação. Quando alguém morre, ela é separada, né? Ela é separada. Então, quando alguém morre fisicamente, a alma sai do corpo. Pode ser um corpo perfeito, mas se a alma sair do corpo, acabou. Hoje um amigo, irmão em Cristo, Edivon, faleceu, né? Todo mundo sabe, lá de Tarauacá, né? Conhecido. Encontrei-me com ele no pronto-socorro quando levei o pastor Andrei, no momento que estava infartando, encontrei-me com ele lá e tive uma boa conversa com o Edivon e ele declarou a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Ele disse, pastor, agora eu sou crente em Jesus. Todo mundo que lá em Tarauacá conheceu a vida dele, sabia como ele vivia lá. Mas ele disse, agora eu sou crente, agora eu sirvo a Jesus Cristo, né? E ele teve um problema de saúde, foi ao hospital, né? E ali o doutor Genilson atendeu, ele até fez um áudio agradecendo o atendimento dele, que também é um médico lá de Tarauacá. E quando foi hoje, ele infartou, né? Essa é a notícia que eu tenho, hoje ele infartou. E então, ele já tinha confessado a Jesus. Ele não estará diante do trono branco. Ele foi livre. Ou seja, quem crê naquele que o enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. O meu sogro, que morreu recentemente, confessou publicamente o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Lutou muito contra o pecado do fumo. Lutou muito. E nós sabemos, irmãos, que todo aquele que confessa publicamente o Senhor Jesus Cristo, ele tem a vida eterna. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
E não é fácil, irmãos, porque mesmo quando nós recebemos a Jesus como Salvador, muita luta nós teremos contra o pecado, porque a nossa natureza, ela ama o pecado, ela gosta do pecado, ela se deleita com o pecado, ela é atraída pelo pecado. E nós temos que estar lutando cada dia contra a nossa própria natureza, para estabelecermos a vontade de Deus sobre a nossa vida. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Paulo diz: fazei morrer a vossa natureza terrena. E essa tem que ser a atitude do cristão, lutar sempre contra o pecado. Muita gente que abandona a fé diz: a minha vida era uma farsa, porque ele não conseguia entender que tem que lutar contra o pecado cada dia. Mas como ele vivia nas escuras, né, nos escuros aí pecando, nos esconderijos aí pecando, nos lugares escusos aí pecando, aí ele ia para a igreja depois, aí ele dizia que a vida dele era uma falsidade, mas na verdade ele não soube lutar contra o pecado, ele não soube lutar contra as suas fraquezas, porque nós sabemos, irmãos, nós sabemos que muita gente que vive dentro das igrejas estão aí cedendo aos prazeres do pecado, muitas vezes saem até do culto para pecar, como nós já temos relatos aqui, e de vários relatos dessa forma. Pessoas que estão ali na frente, que estão pregando, que estão dirigindo, que estão cantando, que estão tocando, e quando termina o culto, vão para onde? Vão para o pecado. Porque não aprenderam a lutar contra os seus desejos, e talvez é porque não tem o Espírito Santo, né? E porque talvez não tem, sinceramente, o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Mas é uma luta tensa, é uma luta muito tensa. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, a palavra de Deus diz que para ser livre do juízo final, você tem que ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aí você não entrará mais em juízo. Pode até morrer, ter a separação da alma do corpo, mas não passará pela segunda morte. Ou seja, não será separado de Deus para sempre. Porque esse é o problema, passar pela segunda morte. Passar pela primeira morte não é problema. Não é problema. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo em João 11 e 25 diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Porque para a igreja, você pode morrer e vai ser ressuscitado. E você vivo, e Jesus vier buscar a igreja, será arrebatado e transformado. Ou seja, a primeira morte não é problema. Não é problema para ninguém. Porque aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Agora o problema é o juízo. Esse é o problema, que vai conduzir à segunda morte. Hoje, todas as pessoas que morreram sem Cristo, elas estão no inferno, aguardando o julgamento. Aguardando o julgamento. Muita gente não crê no inferno. Muita gente acha que porque o Senhor Jesus Cristo usava como ilustração um setor lá de Jerusalém, que era o Vale do Filho do Inom. Lá no Vale do Filho do Inom, lá em Jerusalém, era um lugar de jogar lixo, era um grande lixão ali. E ali eles queimavam o lixo. E esse lixo, ele era quando queimado, né? Então o fogo permanecia sempre aceso. Por quê? Uma vez que tocaram o fogo lá, e as pessoas sempre estavam jogando o lixo, então aquele fogo ele nunca apagava. Aquele fogo estava sempre aceso. E como era um lixão, existia muitos vermes ali. Muitos vermes existia ali. Ou seja, era um fogo contínuo, que sempre estava consumindo o que se jogava nele, e o verme que estava ali não morria, porque era sempre visto ali os vermes diante daquele lixão. E o Senhor Jesus Cristo, ele comparou o inferno com isso, né? Ele comparou um lugar de fogo, onde todos os que são lançados para lá, né, eles permanecem vivos, ou seja, o fogo não se apaga e o verme não morre. Porque a ideia que as pessoas tinham era algo que morria, ia para a sepultura e lá ficava, né? E aguardava ali, ou então tudo se acabava por lá mesmo. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele veio trazendo para nós aquilo que nós não sabíamos. O mundo do passado não sabíamos.
Não sabiam. E nós passamos a entender, então, com o que o Senhor Jesus passou a explicar. Olha lá, um lugar de fogo. Lá é um lugar onde a pessoa está e não morre. Todos os que vão para lá não morrem. É um lugar de sofrimento. É um lugar de angústia. Nós temos isso. Nós temos isso lá em Lucas capítulo 16. Quando foi apresentado ali o rico e o Lázaro. E é interessante nós compreendermos ali aquela história. O Senhor Jesus Cristo, ele revela para nós uma história, um fato, para que nós entendamos a veracidade do inferno. E ali o Senhor Jesus diz o seguinte, que havia o rico e havia o Lázaro. Ou seja, o rico não tem nome. Por que não tem nome? Porque o rico não tinha o seu nome escrito no livro da vida. Nós tínhamos o rico e nós tínhamos o Lázaro. Ambos morreram. Ambos morreram. Só que o Lázaro, quando morreu, ele foi levado para o seio de Abraão. E o rico, quando morreu, foi lançado para o inferno. E enquanto Lázaro estava consolado, o rico estava em tormento, no fogo. E a palavra de Deus diz que antes do Senhor Jesus Cristo morrer, que antes do Senhor Jesus Cristo morrer e pagar nossos pecados, então essas pessoas iriam para esse lugar. Os que morriam sem a fé no Messias iam para o inferno. E os que morriam na fé no Messias iam para esse lugar que era chamado ali pelo Senhor Jesus Cristo de seio de Abraão. Depois o Senhor Jesus Cristo chamou de paraíso. O Senhor Jesus Cristo chamou de paraíso. Irmãos, eu digo uma coisa para os irmãos. Há uma grande diferença ali. Enquanto o Lázaro, que tinha o seu nome escrito no livro da vida, nós temos o nome dele, Lázaro. Mas o rico que morreu, nós não temos o nome dele. Apenas um identificador pela sua condição social, rico. E ele foi lançado para dentro do inferno. Em tormento, em angústia, em dor, no fogo. A palavra de Deus diz que ele pede que Lázaro, com uma gota trazida lá, uma gotinha de água trazida lá, eu tenho até água aqui, uma gota, né? Trouxesse água para ele. Porque ele estava atormentado naquelas chamas. Ele estava atormentado naquelas chamas. Só que nada podia ser feito por aquele homem. Nada poderia ser feito. Ele pedia, pai Abraão, por favor, manda Lázaro. Né? Manda Lázaro que molhe aí alguma coisa para que então me dê água. Não tinha como refrescar. Não tinha como refrescar o rico. Sabe o que foi que o rico falou? O rico falou o seguinte: pede para Lázaro ir lá em casa. Pede para Lázaro lá, ou alguém dentre os mortos ir lá em casa. Eu tenho 5 irmãos. Eu tenho 5 irmãos. Para avisar os meus irmãos. Para eles não virem para esse lugar de tormento. Que tristeza. Aquele homem, além do que ele estava sofrendo, além de suas angústias, além de toda aquela dor, de todo aquele sofrimento, ele ainda tinha a dor da preocupação, porque os seus irmãos ainda não tinham depositado a sua fé no Messias, no Cordeiro, no Senhor Jesus Cristo. Ele pedia encarecidamente que alguém dentre os mortos pudesse ir lá ressuscitar e dizer que existe um lugar de tormento, de dor. O Senhor Jesus Cristo já contou a história, justamente para que ninguém tivesse a necessidade de sair dentre os mortos para vir aqui ao mundo pregar. Porque quem prega o evangelho é a igreja, e a igreja tem que pregar o evangelho e pregar por todo mundo, para que as pessoas possam crer e serem salvos. Aí o Abraão respondeu para aquele rico dizendo o seguinte: se eles têm que ouvir Moisés e os profetas. Se eles não ouvirem Moisés e os profetas, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, eles não se deixarão persuadir. Então o Abraão disse o seguinte: não adianta alguém vir dos mortos
e chegar lá com os vivos e dizer para eles que aqui existe um lugar de tormentos, porque eles não vão acreditar. Não vai mudar nada. Não vai mudar, eles não terão fé nisso, eles não vão ter a crença nisso. Eles vão rir, vão dizer que é coisa da cabeça da pessoa e tudo mais, mas eles vão ignorar. Por quê? O Abraão disse, eles têm Moisés e os profetas. Porque na época não tinha o Novo Testamento. Enquanto o Senhor Jesus Cristo contava essa história, não tinha o Novo Testamento. E o Velho Testamento é composto por Moisés e os profetas. E o Abraão disse, olha, eles têm Moisés e os profetas. Então se tratava de um judeu, se tratava de um do seu povo. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos, ouçam-nos. Paulo diz lá no capítulo 10, no capítulo 9 e capítulo 10 de Romanos, que ele queria em muito que os seus irmãos judeus fossem salvos. Se possível, que ele fosse até amaldiçoado para que eles fossem salvos. Se possível, ele fosse condenado para eles serem salvos. Já pensou? O Paulo ali colocando-se à disposição de ser condenado para poder salvar os seus irmãos judeus. Mas isso não era possível. Isso não era possível. Então aquele rico já estava no inferno. E agora estava preocupado com os seus irmãos que ainda estavam vivos, para não irem para o mesmo lugar de tormento que ele estava. Isso é muito sério, meu amado irmão. Hoje as pessoas brincam, hoje estão indo para as baladas, estão indo para as raves, estão indo aí curtindo as drogas e tudo mais. É só o que a gente vê de incentivo, é para o mal. É só o que a gente vê. Para os prazeres, para os deleites, né, para a prostituição, aí, para as coisas da vida e tudo mais. É só o que as pessoas querem, elas gostam disso, elas amam isso. Quando alguém vem com a palavra de Deus, eles já ficam assim, não querem ouvir a palavra de Deus, eles não querem saber nada da palavra de Deus, né? Ficam tudo assim. Né? Lá vem ele, lá vem o crente, lá vem o pastorzinho, lá vem a irmãzinha, lá vem ele com o negócio de crente. Ele fica me perturbando com esse negócio de palavra de Deus. Se você não ouvir a palavra de Deus, vai passar para o juízo. Vai morrer a primeira morte, vai morrer a segunda morte. Isso será triste. Se você não escrever agora o seu nome no livro da vida, se você não escrever agora o seu nome no livro da vida, vai ser lançado para dentro do lago do fogo. Vai ser lançado para dentro do lago do fogo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, diz aqui a palavra de Deus, que haverão livros ali. Então se abriram livros. Ainda outro livro, Apocalipse 20 e 12. Né? Então, se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e foram os mortos julgados segundo as suas obras. Veja bem, os mortos foram julgados, ou seja, o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Não é que vai ter um monte de caixão lá, não. Não é que vai ter um monte de gente deitada, não. Eles estarão em pé. Eles estarão em pé. Por isso, meu amado irmão, a vida não termina na sepultura. Não termina na sepultura. Nós somos eternos. Seja com Deus na eternidade, na glória, seja no inferno, no lago do fogo para sempre. Nós somos eternos. Né? Morte não é destruição. Morte não é fim. Morte é separação. Seja a alma separando do corpo, seja o homem se separando de Deus para sempre, banido da face do Deus Todo-Poderoso, depois do grande trono branco, para sempre no lago do fogo. Aqueles que estão lá no inferno agora, ainda verão a face de Deus, no dia do grande trono branco, mas estarão ali em pé, somente para receber a sentença, para serem lançados dentro do lago do fogo. Meu amado irmão, isso é sério, isso é muito sério. Muitas vidas estão aí em risco, em perigo, de qualquer momento morrer e partir para a eternidade sem Deus, sem Jesus, e então serem julgadas e condenadas. E nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão morrendo com muita facilidade, nós temos que ter o maior cuidado ainda mais, para que elas possam ter a oportunidade de ouvir o Evangelho. Se elas vão crer ou não, aí isso aí não é conosco. A nossa obrigação é de levar a palavra de esperança, a palavra de salvação, a palavra de vida eterna, a palavra de perdão, por meio do nosso Salvador Jesus Cristo. Porque foi Ele quem morreu e pagou nossos pecados,
Foi ele quem foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Foi ele que venceu a morte. Só ele pode nos dar a vida eterna. Então, irmãos, nesses livros aqui, ó, nesses livros estão registradas todas as nossas obras. Todas. E diz aqui, ó, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então nós temos aqui os livros das obras dos homens. Então tudo que você faz, tudo que você fez e tudo que você fará está registrado diante de Deus. E quando for julgado, ninguém poderá se eximir, ninguém vai ter desculpa, porque lá está, pelas obras registradas, a sentença será justa. Eu imagino assim, irmãos, um grande data show ali, um reprojetor ali, um reprojetor de imagem, né? Um projetor de imagens, né? Eu imagino ali mostrando tudo, né? Mostrando tudo, né? Tudo que você fez, tudo que deixou de fazer, tudo, né? E eu falo você com aqueles que não querem Jesus como Salvador, porque aqueles que têm não passarão por esse momento. Será um outro julgamento e será uma outra situação. Então a Bíblia diz que foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Aí veja bem o versículo 13. Ninguém vai escapar desse momento, daqueles que não confessaram Jesus. Verso 13, do capítulo 20 de Apocalipse. Deu o mar aos mortos que nele estavam, a morte e o além, entregaram os mortos que neles havia, ou seja, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Certamente vai ser um tempo longo de juízo. Todas as pessoas de Adão até o fim do milênio, todas as pessoas serão julgadas, todas aquelas que não vieram para Deus, todas elas serão julgadas uma por uma, segundo as suas obras. Uma por uma. Né? Ou seja, ali não tem ninguém que vai te recorrer. Né? Fulano, não, eu fui o que eu fui por causa de fulano, né? Eu fui o que eu fui por causa de Beltrano, né? As suas escolhas são suas escolhas, você é responsável por suas escolhas, você é o que é porque você decidiu ser o que você é. Então não tem que culpar A, B, C, D pelo que você é. Alguém até pode dizer assim, não, mas eu me tornei isso porque eu fui abusado quando eu era criança. Eu me tornei aquilo porque eu fui traumatizado. Eu me tornei aquilo outro por causa de injustiças. Eu me tornei assim por causa de uma fatalidade que ocorreu, porque eu perdi A, porque eu perdi B. Meu amado irmão, nós até podemos ter desculpas para ser algo de errado em decorrência das adversidades que ocorrem conosco. Mas eu digo uma coisa para você, em Cristo Jesus, nós temos a opção de ser filho de Deus, servo de Deus, para a glória de Deus. Então o que o mundo nos oferece, e o que o mundo imprime sobre nós, e a sua influência que há, podemos até nos desviar do alvo e sermos coisas que não deveríamos ser. Mas eu digo uma coisa para você, quando alguém ouve o Evangelho, a palavra de Deus diz, e se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Porque Cristo é um divisor. Ele divide a história das nossas vidas, como ele dividiu a história desse mundo em antes de Cristo e depois de Cristo. Assim também Cristo, quando passa a fazer parte da vida de alguém, também tem esse divisor. Então a pessoa pode ter sido, sei lá, o que for de pior nesse mundo. Pode ter sido um matador, pode ter sido um estuprador, pode ter sido assim, sei lá, qualquer coisa de ruim, de mal. Mas essa pessoa em Cristo já não será mais tudo isso que ela fez, porque Cristo mudou a sua vida, mudou a sua história, e agora ele, em Cristo Jesus, não passará pelo juízo eterno. Porque ele foi contemplado pela graça de Deus, ele recorreu ao perdão de Deus, e não importa, irmãos, não existe ninguém que tenha pecado tanto
né, que não possa ser perdoado, como também não existe ninguém que tenha pecado tão pouco que não precise de perdão. Então não importa, se pecou muito, você pode ser perdoado. Mas também cuidado, aqueles que acham que pecam pouco, você também precisa de perdão. Você precisa também de perdão. Mas cada um será julgado às suas obras. Provavelmente vai ter uma proporção ali de sofrimento, de dor, de angústia. Não sei exatamente como isso será. Mas aqui a palavra de Deus deixa certo que ninguém vai escapar. Não adianta se teu corpo foi cremado, não adianta se teu corpo foi sepultado em terra, se foi embalsamado e você está que nem um sarcófago ali dentro e conservado ali dentro do sarcófago. Não interessa. Não interessa como o corpo da pessoa está, não interessa qual foi o procedimento que ela passou depois da morte, não interessa. Todo mundo vai voltar, todo mundo vai ressuscitar, todo mundo vai voltar àquele status quo ali de corpo e tudo, e estarão ali na presença de Deus, em pé, para receber o juízo. Aí diz a palavra de Deus, no verso 14, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Por favor, meu amado irmão, minha amada irmã, confirme a sua salvação. Confirme a sua salvação em Jesus Cristo. Avalie a sua vida, avalie a sua fé. A primeira coisa que você deve se perguntar, né? Eu sou um cristão? Primeira pergunta, eu sou um cristão? Eu sou um seguidor de Cristo? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, se for positivo, sim, eu sou um cristão, então pergunte depois, por que eu sou um cristão? E se a pergunta for negativa, eu sou um cristão, e você disser, não, eu não sou, e o que está faltando para você se tornar um cristão? Então, esse é o primeiro passo. É fazer essa pergunta, eu sou um cristão? Se sim, por que você é um cristão? Justifique isso. Garanta com uma resposta que é bíblica. Garanta com uma resposta que vem da palavra de Deus. E também que coadune com as suas experiências espirituais. Porque o Espírito de Deus confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Porque o Espírito de Deus nos guia como filho de Deus. Isso é muito sério. Nós não sabemos como vamos morrer. Nós não sabemos quando nós vamos morrer. Nós não sabemos onde nós vamos morrer. O Edivô morreu agora do coração. Assim, é instantâneo. Às vezes a pessoa vem infartando gradativamente, mas às vezes não, é fulminante. Às vezes um acidente também pode ser rápido ali, ninguém sabe. Por isso é que nós devemos estar preparados. Para quando morrer a primeira morte, estarmos seguros que não morreremos a segunda morte. Por isso que nós temos que preparar-nos agora. Meu amado irmão, minha amada irmã, prepare-se agora para não passar pelo juízo. Meu amigo, prepare-se agora. Pense no seu pai, pense na sua mãe. Pense nos seus irmãos. Pense nos seus familiares, nos seus primos, nos seus tios. Pense nos seus amigos. Não tenha medo de pregar o Evangelho. O Evangelho, num primeiro momento, pode ser ofensivo, porque ele fala de pecado. Ele pode ser constrangedor, mas depois ele traz salvação, traz vida. E as pessoas precisam saber da verdade. As pessoas precisam saber, nós somos pecadores. Nós estamos sujeitos à morte. Nós estamos sujeitos ao juízo. Mas Deus interveio na história e enviou o seu Filho, por amor de nós. E aquele que recorrer a Jesus Cristo poderá ser livre do juízo. Ainda que morra a primeira morte, não morrerá a segunda morte. Não será lançado para dentro do lago do fogo. Não experimentará o inferno. Verso 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro
do lago de fogo. A avó da Ana, a saudosa irmã Raimunda, das vezes que nós estávamos lá com ela contou uma história para nós bem interessante. Ela se converteu ao Senhor Jesus Cristo e então o seu Eustáquio, o esposo dela, ele não gostou dela ter se convertido e começou a colocar obstáculo para ela, a colocar dificuldade, e também desfazia da fé dela, né? Porque no interior tem muito dessas coisas, né? A lei dos crentes, agora tu passou para a lei dos crentes. É como se ela fosse uma traidora da outra religião que ela estava, né? E ela dizia: Eustáquio, agora eu sou serva de Deus, né? E o seu Eustáquio, ele gostava de beber, né? Gostava de beber e tudo mais. E ele não queria nem saber das coisas de Deus. Quando a gente está no pecado, a gente não quer saber das coisas de Deus. Quando a gente está no pecado, a gente gosta do pecado, a gente quer desfrutar o pecado. A gente não gosta das coisas de Deus. O negócio meu vai tremer quando estiver diante do juízo. Quando prestar conta, que nem um filho, quando vai prestar conta com o pai, que se treme todinho e baixa a cabeça porque está com medo, porque sabe que é culpado, né? Assim também. Aí, um dia, ela estava indo para o culto, né? E ele começou a falar coisas para ela. Teve um dia que ele não queria mais que ela fosse para o culto. Aí ela disse: Eustáquio, eu só quero te dizer uma coisa, Eustáquio. A Bíblia diz que aquele que não tem o seu nome inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. E ela disse: e eu vou para o culto, porque eu sei que eu já aceitei Jesus e o meu nome está inscrito no livro da vida. Ela contava que aquilo ali foi como uma facada no coração dele, como que entrou ali no coração do seu Eustáquio. E aquilo ficou martelando a cabeça dele, porque ele ficou ali pensando: o meu nome está inscrito no livro da vida? Será que o meu nome já está lá registrado? Ele começou a ficar pensando, maquinando naquilo ali e tudo mais. Aí quando chegou no outro dia de culto, aí ela disse: Eustáquio, eu vou para o culto. Ele disse: Raimunda, eu vou também. Prepara a minha roupa que eu vou para o culto. E ele foi. E naquele dia, o seu Eustáquio, ele recebeu Jesus como Salvador. E naquele dia, Jesus fez um divisor na vida dele. O Eustáquio antes e o Eustáquio depois. E ele se tornou um grande servo de Deus. Dedicou a sua vida à obra de Deus. Nós temos alguns grandes nomes lá na igreja do Dr. Tomé, onde ele fundou, né? Seu Eustáquio, Moreira, né? Temos ali Messias também, temos ali o irmão Clóvis, tantos outros irmãos que dedicaram as suas vidas ali, irmãs que dedicaram as suas vidas ali, né? Irmão Chiquito, irmão Orlando, né? Tantos homens que dedicaram as suas vidas ali na obra de Deus. Seu Eustáquio morreu, sabe de quê? Do coração, né? Teve ali alguma coisa como um AVC, alguma coisa ali e morreu. Seu Eustáquio não participará do grande trono branco, porque ele teve Jesus como Salvador. Poderia dizer de vários nomes para você aqui, de pessoas que entregaram as suas vidas a Cristo, que foram transformadas. Poderia contar aqui o testemunho do nosso irmão José Francisco, que era um homem que não sabia mais o que fazer da sua vida, até entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E hoje ser um dos homens que mais louvam a Deus, que mais adoram a Deus, que fazem de tudo para cultuar e exaltar o nome do nosso Salvador. Pessoas que viviam ali, no pecado. Não é vergonhoso reconhecer o pecado. Não é vergonhoso se arrepender do pecado. Isso é honroso. Isso significa que você tem personalidade. Muita gente diz que ser crente é para fraco. Ser crente é para gente que não tem personalidade. Para você se arrepender do seu pecado, você tem que ser muito homem,
Tem que ser uma mulher de fibra para se arrepender dos pecados. Para você confessar o seu pecado, você tem que ter muita personalidade. Você reconhecer os seus erros, não é todo mundo que reconhece erro, não. Não é todo mundo que reconhece pecado, não. É muito difícil você reconhecer. Mas Deus honra aqueles que se arrependem dos seus pecados, aqueles que se humilham perante a sua face. Você aí na sua casa, onde você estiver, você pode se ajoelhar perante Deus. Dobre o seu joelho perante Deus. Dobre, se proste perante Deus. Exalte o seu nome e diga para Deus: ó Deus, eu não quero passar pelo juízo eterno. Eu não quero ir para a segunda morte. Eu reconheço que sou um pecador. Eu confesso para o Senhor que eu sou um pecador. Me perdoa dos meus pecados, Senhor. Me perdoa dos meus pecados. Eu reconheço que Jesus Cristo, teu Filho, morreu na cruz para pagar os meus pecados. E eu reconheço que Ele venceu a morte. Que Ele ressuscitou ao terceiro dia. E eu quero receber o perdão dos meus pecados por meio do seu sacrifício. Peça para Jesus ser o teu Salvador. Peça para Deus te dar vida eterna. Siga a palavra de Deus em obediência. Você vai ver a transformação que vai ser a sua vida. Não é nada de coisa de religião. Não é uma igreja que transforma a pessoa. Venha para a minha igreja que a sua vida vai ser... Não é nada disso, isso é bobagem. Nenhuma igreja, nada, seja qual for a placa dela, nenhuma delas transforma ninguém. Nenhuma delas salva ninguém. Nenhum líder espiritual, seja ele qual for, ele não salva ninguém. Só o Senhor Jesus Cristo. E seja onde você estiver, não precisa você ir a uma igreja, não precisa você estar diante de um pastor. Você tem que estar na presença de Deus, em espírito e em verdade. Arrependido dos seus pecados. Porque você aprendeu na palavra de Deus que aquele que morre sem Jesus, sem o perdão, morre a primeira vez e morrerá a segunda vez e será lançado para dentro do lago do fogo e sofrerá lá os tormentos eternos, que não tem descanso nem de dia nem de noite, pelos séculos dos séculos sem fim. Arrependa-te, aceite Jesus como Salvador. Nós vamos ouvir agora, depois da oração, o valor de uma alma. É o hino que nós vamos ouvir. Preste atenção neste louvor, nesse hino. Uma alma tem muito valor. O Senhor Jesus disse que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta. É melhor perder o mundo inteiro, como Lázaro, um mendigo, que não tinha nada nesse mundo, comia das migalhas que caíam da mesa lá do rico, do lixo do rico, mas tinha a vida eterna. É melhor ser um mendigo e ter a vida eterna. É melhor comer comida do lixo e ter a vida eterna, depois estar na glória, estar lá no banquete das bodas do Cordeiro, do que ter tudo nesse mundo, do que ter todos os melhores carros, a melhor casa, melhor saúde, desfrutar de tudo e depois morrer e não ter nada. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Oremos ao Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, nesse momento, em favor daqueles que estão ouvindo a tua palavra. Para que o Senhor, ó Deus, esteja confirmando cada um na fé. Esteja confirmando cada um em Cristo Jesus. Para que, ó Deus, tenham esperança. A tua palavra nos fala sobre a fé, a esperança e o amor. São pilares que sustentam a vida dos cristãos. E a fé, ela vem pela pregação da tua palavra. A esperança, ela vem quando nós depositamos a nossa confiança em Cristo Jesus. E o amor, ele vem quando o teu Espírito, ele sela nossas vidas em garantia que agora nós somos tua propriedade e que seremos resgatados quando o Senhor vier buscar a sua igreja. E é a fé, a esperança e o amor que nos sustentam.
É a fé que nos sustenta cada dia para nós olharmos para a Tua palavra e confiarmos na Tua palavra e viver pela Tua palavra, porque ela é a verdade. Ela é a verdade. E nós podemos ter a certeza que nós não estamos desperdiçando as nossas vidas quando estamos deixando, abandonando o pecado, lutando contra ele e contra a nossa própria natureza. Não sendo seduzido pelo diabo, pelos seus anjos, e nem seremos pelo anticristo e o falso profeta. Mas seremos totalmente ligados a Ti pelo Espírito Santo e seremos seduzidos por Ele para a obediência à Tua palavra, para a glorificação do Teu nome. Por isso, ó Deus, dá àqueles que estão ouvindo a Tua palavra agora, compreensão. Dá compreensão, Senhor. Para que eles reconheçam que precisam se arrepender dos seus pecados. Que tenham a coragem de confessar os seus pecados. E de receber do Senhor o perdão dos pecados, mediante o sacrifício de Teu Filho lá na cruz. Que ao derramar o seu sangue, ao morrer ali na cruz, pagou os nossos pecados. E como prova que Ele pagou cabalmente nossos pecados e que foi aceito aquele pagamento, Ele ressuscitou dentre os mortos, porque a morte não podia retê-lo. E Ele venceu a morte para que nós também vencêssemos a morte. E nós Te glorificamos por isso. Ajuda, ó Deus, aquele que está nos ouvindo agora, para ele então, ó Pai, agora se prostrar perante o Senhor e poder ter como nós a esperança da glória, para que quando o Senhor se manifestar, esteja incluído entre aqueles que o Senhor levará para a glória, que estará entre os vencedores, que estará entre aqueles que estarão diante do Teu trono, em gratidão, em louvor, em ação de graças, com as vestiduras brancas, puras, porque foram revestidos com a Tua glória, foram revestidos com a Tua justiça. Ó Deus, tenha misericórdia. É que eu Te peço, Te agradeço, em nome de Jesus. Amém.